Antes que alguém venha falar, lá vem um Nutelinha que nasceu em 2010 pra falar merda. Bom, não nasci em 2010 e sim, acompanhei o auge do Adriano Imperador. E cara, o maluco era um tanque, quase imparável. Quem nunca viu aquela imagem dele simplesmente passando por cima do Maldini e do Zambrotta? Que só de você olhar aquela imagem você fala, caramba, esse maluco é embaçado mesmo. Mas bom, nesse vídeo eu vou tentar explicar pra vocês o porquê de muitos, inclusive eu, achar que Harry Kane jogou muito mais bola do que Adriano Imperador. Então, bora pro vídeo. Harry Kane foi jogador da base do Norwich, até ser contratado pelo Tottenham, onde ficou também na base. Subiu para o profissional e rodou por times como Millwall, Leyton Orient e Leicester, até retornar para o Tottenham, onde teve seu maior destaque. Em toda sua passagem pelo Tottenham, ele jogou 435 partidas, marcando 280 gols e dando 61 assistências. Adriano fez toda sua base pelo Flamengo, desde 1991 até 1999. Em 2000 ele estreou oficialmente pelo clube. Jogou 30 partidas, fez 9 gols e rapidamente foi vendido para a Inter de Milão, onde já na estreia ele simplesmente faz isso aí. Vamos a ver quem golpea. Adriano Rolando. Na estreia dele pelo clube, simplesmente contra o Real Madrid, ele fala pro Seedorf, deixa que essa aqui eu faço. E realmente fez. Porém não foi suficiente para ele continuar no clube. Após isso ele foi emprestado para Parma e Fiorentina. Após o bom desempenho em seus respectivos clubes, a Inter acabou querendo ele de volta, trazendo ele em 2004, no que foi o seu auge. Ao todo, em sua carreira por clubes, Adriano marcou 139 gols e deu 40 assistências em 313 partidas. Porém, agora vamos a fundo nesses números. Na temporada 12 e 13, Harry Kane joga 4 partidas e não tem nenhum gol e nenhuma assistência. Na temporada seguinte, ele começa a ser mais utilizado, jogando 17 partidas e marcando 3 gols e dando 2 assistências. A carreira dele começa a ir pra frente mesmo na temporada seguinte, na temporada 14 e 15. Aí ele obteve números excelentes, jogando 51 partidas, marcando 31 gols e dando 5 assistências. Mas é pouco, só marcou 31 gols e só deu 5 assistências, é muito pouco. Bom, eu não acho que vai ter uma pessoa que realmente diga isso, mas só pra vocês terem noção, a melhor temporada do Adriano foi em 2004 e 2005, onde ele jogou 42 partidas e marcou 28 gols e deu 5 assistências. Mas vale ressaltar que na Champions dessa temporada o Adriano simplesmente deitou. Contando a fase de classificação, ele marcou 10 gols e deu 4 assistências em apenas 9 jogos. Das 5 assistências que ele deu em toda a temporada, 4 foi apenas na Champions League. Mas voltando pro vídeo, na melhor temporada do Adriano, ele marcou menos gols do que Harry Kane na sua primeira boa temporada. E a questão não é apenas números. O Adriano no auge tinha do lado dele Javier Zanetti, Materazzi, Ivan Córdoba, Cambiasso, Stankovic, Edgar Davids, Recoba. Isso para citar alguns. O cara tinha jogadores excelentes do lado dele. E ainda temporadas depois só foi melhorando, chegando nomes como Maicon, Maxwell, Luiz Figo, Patrick Vieira, Crespo, Ibra. Enfim, não tem como não falar que o cara não era bem servido. Agora indo pro outro lado, vamos falar de Harry Kane. Nessa primeira boa temporada dele, sabe quem jogava ao lado dele? Ele tinha Eric Dyer, Kyle Walker, o do City, Sandro, volante luso brasileiro, Eriksen, Paulinho, considerada a pior contratação da história do time, Dele Alli e Eric Lamela. Eu tentei citar os melhores que estavam do lado dele. E não tem comparação, cara. Se você for nome por nome, não vai ter um desse Tottenham que batesse de frente com qualquer um daquela Inter. Claro, exceto pelo Harry Kane, que nesse time conseguiu fazer esses incríveis 31 gols em 51 partidas. Não tem como. Um homem sem título é embaçado. Na sua última temporada pelo Tottenham, em 38 jogos, ele marcou 38 gols só na Premier League e deu 3 assistências. Só não foi artilheiro porque tinha o Haaland lá. Aí não tinha como competir. Ele basicamente manteve em toda sua passagem pelo Tottenham uma participação de 20 gols por temporada, em pouco mais de 10 anos de clube. A constância desse cara é simplesmente absurda.
Agora, o Adriano teve aquela sua melhor temporada marcando 28 gols em 42 jogos e já na temporada seguinte jogou 47 jogos, 5 jogos a mais, porém marcando 19 gols, 9 gols a menos, ou seja, não tem aquela constância. Claro que não vou ser aqui um hipócrita e dizer que ele só não rendeu porque não rendeu. Sabemos que após o falecimento do seu pai, ele não foi o mesmo. E também que isso ocorreu no auge de sua carreira, no ano de 2004. E como ele era muito apegado ao pai, obviamente isso seria um peso enorme para ele. Mas enfim, temos que analisar o que nós temos. O Adriano foi um jogador fantástico, isso ninguém duvida. Porém, o refino técnico de Harry Kane não tem como. Os passes, a criação de jogada, os lançamentos, cruzamentos. Harry Kane nunca foi de velocidade, mas a técnica se sobressaía muito. O preenchimento de campo do Harry Kane é simplesmente absurdo. Onde você olha, o Harry Kane está. Ele sempre volta para marcar. Quando você assiste um jogo dele, você vai ver que ele vai estar ali marcando, desarmando, construindo jogada, puxando contra-ataque. Bom, como jogador, ele é muito mais completo do que o Adriano. Basicamente, se os dois jogassem juntos, um complementaria o outro. O Harry Kane daria assistência e Adriano finalizaria a jogada. Seriam perfeitos um para o outro. Mas infelizmente nunca veremos isso. E vocês podem vir e falar: ah, mas o Harry Kane não tem um título na carreira. Se ele fosse bom mesmo, ele conseguiria algum título. Bom, eu creio que eu provei aqui por A mais B que com o time que ele jogava não teria como ele conseguir algum título. Agora, pela seleção, já seria mais capaz. Se não fosse pelo bendito técnico inglês, Southgate, que insiste em cometer os mesmos erros jogo após jogo. Colocando jogadores fora de posição, colocando 2 jogadores da mesma posição no time. Quando você vê a seleção inglesa jogando, você simplesmente fica indignado. Porque como é possível um time com tantos jogadores bons simplesmente não render? Talvez o time com mais craques que temos no mundo, com Bellingham, Foden, Harry Kane, com Palmer, com Alexander-Arnold. Simplesmente o time não anda. É inacreditável. Mas aí é papo para outro vídeo. Se não fosse essa maldição que o Harry Kane tem de não conseguir ganhar títulos, simplesmente essa discussão não existiria. Porque se você analisar o campo, o jogo jogado, simplesmente não tem como preferir Adriano. Porque o Harry Kane ele vai te entregar mais passes certos, mais chances criadas, mais gols, mais assistências, mais desarmes. Pô, ele vai simplesmente te entregar mais tudo que o Adriano. Só o título que não, né? Aí é querer demais.